Vamos começar com o silêncio total. Silêncio total de todo mundo, né? Até se possível não faça movimento. O tema é gente cuidando de gente, é isso? Esse é o tema. Nós sabemos que o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Então, gente cuidando de gente é gente que, a princípio, cuida de si mesmo. E cuidar de si mesmo pode implicar em se ter uma crença não conspiratória contra ela mesma. Uma crença em que, ao invés de elaborar um equilíbrio, uma qualidade de vida, produz uma angústia, um peso na sua caminhada. Nós não precisamos fazer isso porque, de uma forma muito natural, isso já acontece. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então não precisamos ficar produzindo aflição, não. E uma crença conspiratória, às vezes, é um recurso que a gente tem para tentar buscar um equilíbrio pessoal. Ela pode ser favorável ou desfavorável, porque a gente pensa sempre na conspiração de forma negativa, mas ela pode ser positiva e negativa, e ela objetiva um certo equilíbrio. Isso tudo numa relação da crença construída na mente, no coração e no mundo. Uma crença no mundo que nos relacionamos com ele e com as pessoas. Então vamos pensar que gente cuidando de gente é gente que cuida do seu próprio coração, dirigir o seu próprio coração, a sua própria mente, sua boca, seus olhos, seu ouvido, não é isso? Tá lá? Tudo que é bom ocupa o vosso pensamento, né? Eu estou tentando sintetizar aqui, para que a gente possa avançar um pouco, né? São quantas horas agora? Só para me organizar mais. 8h35. 11h35. 8h35. 20h35. Então, uma crença conspiratória, ela produz um ambiente conspiratório. É um ambiente que ele não é suave, ele não é leve para se relacionar, para se conviver. Por quê? Porque se eu produzo uma crença conspiratória contra mim, eu vou pesar minha vida e, consequentemente, eu vou pesar a vida daqueles que me cercam. Se a gente for olhar para Jesus, quando a fé foi desenvolvida em Jesus, o convite de Jesus foi justamente esse. Por que vocês estão carregando um fardo pesado, né? Uma carga, né? Vem porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nota que a crença em Jesus é para trazer para nós o quê? Alívio. Uma condição de ser e de estar numa relação com Deus, em que a bênção da fidelidade, o ser fiel é uma bênção. Mas como que nós podemos nos encontrar com essa realidade que é presente em nós? Todos nós temos crença conspiratória contra a gente mesmo. Todos nós temos. Por quê? Porque nós temos uma inclinação para aquelas coisas que às vezes então, se relaciona mais com o nosso sentido, nossas paixões, do que propriamente com a nossa razão, nossa capacidade de pensar e elaborar a fé por meio da reflexão, justamente por falta de silêncio, por falta de simplificar a vida, né? Nós encarecemos muito a vida cristã. Nós encarecemos muito, não temos condição de pagar, aí nós vamos cobrar de quem? De quem? De Deus. Aí vem a decepção.
Aí essa crença conspiratória, ela leva as pessoas o quê? A desigrejarem, a terem dificuldade de se edificarem, de se construírem. Aí quando chegam num ambiente em que são provados, porque eles vão precisar desconstruir a própria convicção que veio construída por crenças conspiratórias impostas por aqueles que nos geraram, pelos paradigmas que são referências arbitrárias, né? Porque tem gente que tem uma fé arbitrária, né? Ele crê em Jesus porque alguém creu e ele viu que aquela crença daquela pessoa é uma crença saudável, então ele crê, mas ele não tem a experiência. Nós vamos entrar na Bíblia para que os irmãos entendam um pouco isso, né? E eu estou tentando sintetizar aqui, para que a gente possa perceber que nós precisamos aprender a não conspirar contra a gente mesmo, porque senão a nossa vida com Deus e com a sua igreja, com meus irmãos, vai se tornar uma coisa muito complicada. Muito complicado, porque vai estar sempre o quê? Produzindo em nós insatisfação. E essa insatisfação é uma crença também conspiratória, porque nós vamos produzir desencargo de consciência. Eu faço para aliviar um peso que eu carrego em função da minha crença conspiratória. E não é assim. A nossa relação com Deus, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser disciplinada, mas ela não é imposta por Deus. Mas ele falou para vários dos seus filhos, né? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir, negue-se, né? Deixa os vossos guerrear seu corpo. Nós somos sempre levados a perceber que a relação com Deus é uma relação que o valor dela não está nem mesmo naquela grande obra que Deus fez na sua vida, de milagre não. Mas na verdade, não no fato acontecido, mas no reconhecimento que antecede esse fato. O estado que a gente estava. A gente estava morto, sem vida, né? Aí a experiência era um marco histórico, né, irmãos? E não teórico, para criar uma doutrina para nós. Eu sou um cristão por causa daquela experiência que eu tive, aquele milagre tão grande. A minha gratidão, ela tem que ser mais na relação com Deus do que provavelmente nos acontecimentos que nos favorecem. A crença conspiratória é que eu recebo uma bênção, essa bênção ela consegue manter um nível de fidelidade. Deus não trabalha com isso. Senão ele poderia operar muitos milagres para ele, não é isso? Mas o justo não vai viver das suas experiências, o justo vive da fé e não de experiência. Eu vou ler um texto aqui para os irmãos, e lembrando gente, cuidando de gente. Nós vamos ver aqui o paradoxo. Dois extremos. E eu quero mostrar aos irmãos que precisamos refletir. Por quê? Porque o que eu vou ler para os irmãos agora é muito agressivo, considerando o nível de igreja que temos e de comunhão que temos. Viu, Badinho? Vai ser um desafio. Sim. O que a gente vai ouvir agora. Porque nós temos um ideal conspiratório. E nós temos um real em nós que a gente não tem acesso a ele. É aí que a gente tem que buscar que realidade é a minha. Eu cuido de mim? Como que eu vou cuidar de gente se eu não cuido de mim? Né? Então eu quero ler para os irmãos, eu não vou dar referência, eu quero ler os irmãos, porque a nossa... Depois eu passo para os irmãos o endereço, tá bom? Lembrando sempre, gente cuidando de gente. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas
vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu vou querer ser honesto aqui para os irmãos e falar uma grande verdade, mas pode ser que os irmãos não tenham condição de entender isso. Mas eu vou por uma via diferente. Eu não quero que ninguém deposite. Vai pensar, eu vou uma coisa, deposite nos meus pés tudo que você tem hoje. Eu mesmo não saberia fazer o que era necessário. Então nota como que a gente precisa refletir o que é marco histórico, o que é marco teórico, doutrinário. A igreja estava começando então a ser formada. Alguns acontecimentos ali sucediam, caracterizando então aquela unidade pela fé, em que ali gente estava cuidando de gente, não havia necessidade de nenhum deles, né? Como que nós podemos fazer isso se eu sou um administrador irresponsável com minhas coisas? Eu ainda cobro dos irmãos o socorro. Isso é uma crença conspiratória contra mim e contra meu irmão. Que aí eu vou ser vítima, porque o meu irmão não me socorre, mas eu não vou ter consciência que eu fui um péssimo administrador. Porque na verdade, quando a gente pensa nesse todos davam, a gente tem que ser partir do princípio, eu tenho que distribuir. Mas a gente, na verdade, a gente sempre está pensando no outro distribuindo para nós. Né? E isso é perigoso. Tá, irmãos? Agora, essa realidade aqui, que hoje algumas igrejas, grupos, idealizam. Idealismo significa, é bom que os irmãos entendam que o ideal está fora, tá, irmão? Está no mundo. O real está em nós. O real nós não acessamos, porque o real ele fica meio divagando em nós, dado as nossas conspirações, porque sabemos as coisas simples, não fazemos as coisas simples. O próprio mundo nos constrói. O mundo capitalista, né? O mundo com a sua moral líquida aí, que não tem nada firme, e com seus valores. E nós vamos por ele. Ou seja, não estamos cuidando bem de nós e nem cuidando bem dos outros. E consequentemente todo mundo está perdendo. Agora, essa igreja aqui, vamos pensar esse grupo, essa comunidade aqui, comunidade cristã, eles tinham uma razão de estar assim, marco histórico, início da igreja, todo 2000 anos atrás. Tudo isso trazendo o que para nós? Uma mensagem de Jesus. Ok, irmãos? Então, olha essa parte aqui. Vamos passar para a segunda parte. Eu estou sintetizando que é muita coisa, muito rico essa reflexão desses três textos pequenos. No seguinte, fala assim: José, quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Eu tenho certeza que os irmãos vão encontrar hoje, talvez os irmãos podem ir talvez para algum grupo aí, e se o irmão se dispor a fazer isso, ele vai aceitar. Eu, como pastor de igreja, não aceitaria hipótese alguma. Como eu já tive experiência no ministério, que a pessoa não fazia parte, nem estava integrado e vinha trazer seu dízimo. Eu tive uma irmã que só ia na igreja para levar o dízimo. Lá no Espírito Santo. Eu não proibia. Primeiro que a igreja, ela não é barreira não. Ela é ponte. Ela não é muro. Então ela é ponte. E uma ponte atravessa quem quer. É igual dizimar. Dizimar é uma obrigação, é um compromisso. Antes disso é uma disciplina. Antes disso é uma forma de honrar a Deus e tirar aquilo que o mundo transformou em Deus, que é o Deus distanciou-se, o dinheiro virou Deus, porque o dinheiro, de uma forma bem literal, resolve o problema de todo mundo. Ah, irmãos, estou sendo verdadeiro aqui.
Dinheiro é um solucionador de problemas. Para todo mundo. Ah, mas para mim não é. Se você parar um minuto de silêncio, você vai perceber o quanto você valoriza o dinheiro. Tá? Tanto que somos aprisionados a ele. Ele depositou aos pés dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles produziam o quê? Um grau de confiança, um ambiente que não era conspiratório, mas era um ambiente de confiança. Tá? Aí nós vamos entrar para um outro texto aqui, para finalizar, para os irmãos estarem bem atentos a isso. Tá? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo, Ananias com a sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. A conspiração, a crença conspiratória, irmãos, ela produz em nós imitação e fajuta ainda falsa. A gente não faz aquilo que é o simples. Desde quando eu me converti, uma coisa que eu percebi, que o mais fácil é ir à igreja. E é o que muitos têm dificuldade. Né? Outra coisa muito difícil, das mais difíceis, é orar para mim. Orar que eu falo é dedicar tempo à oração. Né? Ler a Bíblia é outro desafio também. Né? Dizimar por uma questão administrativa, qualquer pessoa que tem bom senso vai perceber que é um princípio administrativo e que faculta a pessoa muitos benefícios. Porque a pessoa aprende, quando a pessoa aprende desde o início a falar, a partir de um ponto de referência, né? O dízimo, em primeiro lugar, as primícias, aí ele vai ordenando as coisas, isso é lógico. Porque a crença conspiratória, ela faz o quê? Ela embaralha o nosso real interno. Às vezes a gente está precisando cuidar da fé, a gente vai cuidar do corpo. A gente vai para a academia. A gente não está precisando cuidar da nossa vida espiritual, nós vamos cuidar da nossa saúde emocional. Aí nós vamos tomar remédio e fazer uma certa coisa, porque está tudo embaralhado. Mas quando a crença ela não é por imitação, os irmãos vão ver que ela é diferente. Ela vai produzir outras distinções louváveis. Então aqui disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Deus pergunta a gente: por que você está conspirando contra você mesmo em função de que... Ou para padecer. Em função de que eu deixei para você as coisas muito simples. Isso está na Bíblia, tá, irmãos? Está em Provérbios. Deus fez as coisas muito simples, vamos buscar muitas invenções. Está lá em Coríntios: não vejo sobre vós tentação senão humana. Porque fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, com as provações, dará também um meio de escape. Então, a relação com Deus, irmão, é uma relação de profunda fidelidade dele para conosco. Inclusive a Bíblia fala que nada nos separa do amor de Deus para... Não é do nosso amor para com ele, não. Irmãos, que maravilha se pudesse, né? Ser assim, né? Aí Pedro perguntou para ele: retendo, não é teu? Né? Ou seja, quando nós refletimos as nossas crenças, nós vamos nos estímulos, não no ato. Né? Porque nós vamos ver uma coisa aqui muito pesada, tá, irmãos? Que eu vou falar aqui, mas deixa eu continuar aqui. Como você mentiu, não usou mais a Deus, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. O que aconteceu com Ananias? Morreu. Por acaso quem não está dizimando aí morreu? Hã? Não. Não, né?
Mas eu quero falar para os irmãos, está Tem morto. morrido espiritualmente. Está morto. Quem não dizima está morto. Esse morreu porque não dizimou. Ou nem se é porque não dizimou não, porque na verdade Pedro disse, olha, você não tinha obrigação de trazer não, arrepender é teu. Mas quando nós imitamos de forma fajuta, porque os irmãos sabem que tem imitação primeira linha, segunda linha, hoje nós vivemos assim, né? Não, nós temos joia, mas a crença conspiratória, ela se torna um produto de consumo, né? Em objeto, né? Então deixa eu explicar para os irmãos aqui. Se Ananias e Safira morreram porque não foram autênticos diante de Deus, se nós dizemos que temos fé e confiamos em Deus e não ofertamos, não dizimamos, nós estamos mortos. Mortos na nossa crença conspiratória contra a gente mesmo, porque eu estou duvidando que Ele é o Deus provedor. O que os irmãos acham? Tem sentido isso que eu estou dizendo ou não? Tem, Adalto? Tem, Lucas? Você entendeu bem o que eu estou falando? Tem, Gilmar? Então, irmãos, quantas horas aí? 8h56, esse tempo é terrível, né? Mas olha aqui, ele expirou, e aí, o que aconteceu? Versículo 6, ouvindo esse Ananias caiu, né, e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu quero dizer para os irmãos que esse cuidar da gente, irmãos, significa que nós aprendemos com tudo, porque Deus não desperdiça nada na nossa vida. Seja a frustração que temos, porque a crença conspiratória é aquela crença que ela faculta o seguinte, o sucesso. Eu creio para dar tudo certo na minha vida. Isso é bobagem. É bobagem. É mentira. João Batista foi o quê? Ele foi traído pela fé dele? Não. Os apóstolos foram o quê? A grande maioria, martirizados. Né, Flávio? Mas o mundo capitalista hoje que nós vivemos, que nos leva a conspirar contra a gente mesmo, nos leva a pensar isso. Então, se eu perco, eu sou um perdedor. Ora, por que eu não? Hã? É a impressão que Deus não está acontecendo. Que Deus não me decepcionou, porque ele não tem a lei da retribuição. Mas se eu perco e aprendo, eu não perdi nada, muito pelo contrário, eu cresci, amadureci. Aquele que perde a vida por causa do meu nome ganhará nada. Né? É o contrário do mundo. Então houve o que? Grande temor em todos os irmãos, não é isso? Olha que coisa impressionante, tá, irmãos? Levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando-o e sepultaram. Aí passou 3 horas. Tem uma coisa que eu gostaria de entender, né? Depois de 3 horas entrou a mulher de Ananias, né? Lá onde eles estavam, né? Pressupõe então pela reflexão que eles estavam em reunião, né? Né? E no contexto que eles estavam tudo ali reunidos, porque tinha perseguição, eles estavam auto se ajudando, a gente cuidando de gente, então pode ser que eles estavam o quê? Se protegendo. E dentro disso tinha que ter honestidade, porque se eu vou dividir um espaço com alguém, dentro de uma necessidade, por exemplo, o Rio, igual no Rio Grande do Sul, tem produto de todo mundo. Aí todo mundo vai para o abrigo. No meio do abrigo tem um cara lá que tem 20 milhões, todo mundo passando fome de comida. Mas o cara está segurando lá os 20 milhões no corpo. Não, isso é meu, eu não vou partilhar com ninguém. Ninguém vai ver, ninguém vai julgar, mas Deus conhece. Deus sabe. Então, Deus sabe. Deus sabe.
É isso que é a crença não conspiratória, a crença que antes de nos relacionarmos, gente cuidando de gente, é gente cuidando da própria pessoa, da própria fé, na relação com Deus, em ser o quê? Autêntico, para que a gente não seja envergonhado, né? Porque aqui vai acontecer uma coisa absurda, né? Uma mulher adulta, né? Uma mulher adulta, porque ela teve a oportunidade ainda de apresentar uma situação contrária, né? Aí o que diz aqui? Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então, irmãos, a crença conspiratória é tentar a Deus, é querer constranger Deus a fazer em favor nosso, enquanto que o melhor não está para vir, não, mas é mentira, essa nova teologia, o melhor já veio. O melhor para vocês, mas já veio. Que é Jesus, o Pai de Deus, que é José, são seus filhos, são seus netos. A gente vive aquele ideal de um mundo capitalista que é o quê? Ostentando sempre expectativa, mas nunca com respeito ao quê? Decepção e frustração. Porque crença conspiratória é aquela que nos trai, nos engana. Nós queremos o quê? Sempre o sucesso, viu, Vadinho? A gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre ganhar. E isso não é saudável. Porque tem momento que você vai perder para ganhar, não é isso, irmão? Então, irmãos, por que intentaste uma coisa para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam na morte e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Eu quero finalizar então, irmãos, dizendo que gente cuidando de gente. A princípio, você vai cuidar bem da sua vida. Quando você estiver cuidando bem da sua vida mesmo, você vai ver que você vai começar a orar mais pelos outros do que por você mesmo. Você vai começar a ver mais as necessidades dos outros. E orar e pedir a Deus misericórdia pela vida dos irmãos, dos outros. Né? E você vai saber que a realidade da fé é uma realidade que ela é um dom gracioso de Deus que produz em você uma capacidade de crer naquilo que você não vê e ter certeza daquilo que espera, ainda que seja invisível, mas que você aguarda na certeza que o seu coração está o que? Seguro. Né? Ó, vem bendito o Senhor e Rei. Não é isso que nós cantamos? Dirige-nos com seu eterno amor. E dá-nos da tua presença o penhor. Você sabe o que é isso, irmãos? Da tua presença a garantia. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.